Alô galera, tudo bem com vocês? Aí, passando para mais um pequeno vídeo. Aí, continue curtindo meus vídeos. Vamos aumentar os inscritos, bora. Vamos aumentar essa família de apologistas, né, católico. Vamos estudar a nossa fé, porque a nossa fé tá sofrida. A nossa fé é o catecismo no número 675. Fala que a igreja vai passar por uma última provação, né? O catecismo nos mostra isso, o catecismo da Santa Igreja Católica. É bom a gente ter isso em mente, né? Por quê? Por falta, minha gente, vamos ser bem sinceros, né? Por culpa dos maus pastores, né? Oséias 4:6, eu te censuro a ti, ó sacerdote. Por quê? Porque a palavra de Deus veio para Oséias assim? Porque Deus olhou, quando você ler lá, vocês vão ver, ele viu em meio à humanidade corrupção, adultério, roubos, tudo por causa das pessoas não foram doutrinadas. E hoje a gente vê essa fragilidade. Os sacerdotes, infelizmente, são poucos que querem de fato, né, se sacrificar um pouco mais. Eu sei que a vida do sacerdote não é fácil, tem uma dificuldade grande. Mas temos que entender, temos que se esforçar um pouco mais, porque a coisa não está dando certo. Imagine vocês que até o presidente da CNBB, o bispo, né? Ele fala que a igreja está perdendo muitos membros. Perdendo, porque por falta de catequese. Isso que eu vou fazer aqui, por falta de catequese, por pessoas instruídas do credo, que infelizmente não querem, né? Conversando com os irmãos no grupo de apologistas que eu tenho, que o irmão Fábio criou e deixou para eu auxiliar eles lá, e eles me auxiliar também. Nós estávamos comentando isso aí, falta de catequese, falta por culpa dos maus pastores, muitos pastores, né? A situação tá tão feia, galera, tá tão feia, que na Alemanha tá tendo uma debandada de católicos gigantesco. Na Alemanha tem algo diferente daqui, porque lá o católico que quer viver uma vida sacramental, que paga seu dízimo, ele já tem uma maneira de pagar o dízimo na questão salarial. Ele já fala para a empresa que vai deixar X para a igreja e ali já vem descontado. Mas as pessoas estão tão nojentas, vivendo tão coisa errada, que estão abandonando a igreja. Até os luteranos, né? A igreja tradicional protestante luterana, os membros estão se esvaziando, porque estão vendo padres e pastores reunidos fazendo aquele lamaçal de doutrina, de coisas horrorosas. E nós católicos temos que se abastecer. É bom você ficar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a tradição, mas não saia daí não. Geralmente tem vídeo que quando fala sobre tradição, Bíblia e Escritura, dá pouca visualização. Mas não saia não. Eu sei que você é fiel, você que é inscrito nesse canal, você vai entender por quê. Por que nós temos a tradição? Olha como Santo Irineu de Lyon falava. E você, antes de eu entrar, não desanime não na sua comunidade. Estude, porque você vai ver coisas pesadas e você vai ficar triste, mas não coloque a sua fé sobre homem algum, e sim em Cristo Jesus. E o seu patrimônio é a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, vamos cuidar dela. Olha, pedir a intercessão do servo Pio, Nossa Senhora de Anguera, nessa batalha. Olha o que Santo Irineu de Lyon escreveu sobre a tradição. Olha, para Irineu a tradição é de certo modo superior às escrituras, pois os autores sacros antes pregaram, só depois escreveram e o que ensinaram. Primeiro pregaram e depois escreveram o que ensinaram. Porque a tradição surge junto com as escrituras. Por quê? Porque os apóstolos testemunham, como fala Santo Irineu, viva a voz. Basta você entender que na escolha de Matias e Bársabas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22, a escolha deles. Olha, vamos meditar um pouco nas escrituras, vamos entender que as escrituras, elas deixam rachos da tradição, rachos claríssimos, que é preciso você abrir o olho, para nós encontrarmos esta tradição apostólica. Vamos começar por São João e eu vou enfatizar bastante São João para vocês entenderem. São João, no seu capítulo 20, versículo 30, ele deixa a entender sobre a tradição.
Por que a gente temos que meditar sobre a tradição? Olha, fica aí, arregala o oi. Se você escutar algum protestante no seu ouvido aí, vá pra lá, meu irmão. Não tenho tempo, não. Eu tô vendo a catequese do missionário João Batista. Olha, São João deixou a entender por que temos que ter o nosso tripé: magistério, Bíblia e tradição. Olha, Jesus fez, no versículo 30, no capítulo 20, do 30 ao 31. Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, é para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Olha, São João, Bíblia, Ave Maria, tiroteio de Bíblia sobre a tradição. Bíblia, Ave Maria, São João deixa a entender sobre essa questão. Imagine vocês que o próprio São João, ele fala coisas que só se encontra no contexto tradicional, né? A questão litúrgica, a questão do santo culto, né? O culto não é um simples suco de uva e uma Coca-Cola, não. Repare como era belíssimo o culto na velha aliança. Por que seria diferente na nova, irmãos cavalinhos? Não, rapaz, seria mais linda ainda, porque São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, se a velha tinha aquela glória passageira, era tão linda, imagina a nova, que é superior em tudo, né? O culto tem que ser superior, porque é a carne do próprio Deus que está sendo oferecida ali, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Prestem atenção, São João, na sua segunda carta, no versículo 12, que só tem o versículo 12, só tem versículo, né? Não tem capítulo. A segunda carta de São João, versículo 12, não tem capítulo. Repito, você que está conhecendo a Bíblia agora, eu sei que tem gente que está estudando comigo aí, ó. Pio, vamos lá, vamos cuidar. A coisa é pesada. Preste atenção. Versículo 12. São João, posto que eu tinha mais coisas que vos escrever, eu não quis fazer por papel e tinta, porque espero ter convosco e falar-vos cara a cara, para que o vosso gosto seja perfeito. Olha a terceira carta, olha como ele coloca no versículo 13. Novamente ele escreve da mesma maneira. Eu tinha mais coisas que a te escrever, mas não quis fazê-lo por tinta. É pena. Aqui é a Bíblia Sístio-Clementina, tá certo? Porque espero ver-te cedo, então falaremos cara a cara. A paz esteja contigo. Os amigos te saudam. Tu sauda também os nossos amigos, cada um em particular. Bíblia Sístio-Clementina, olha, aqui é o tesouro, os contextos originais, né? Tradução do grego para o latim, fantástico, a Bíblia de São Jerônimo. Olha, ele deu a entender como no capítulo 20, versículo 30 ao 31 de São João, o próprio São João deu a entender do seu evangelho para suas cartas que ficou coisas que ele tinha que explicar melhor. Por exemplo, vou falar para vocês como fazer a questão litúrgica, o santo culto. Imagine vocês que o próprio Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele no capítulo 22 de São Lucas, versículo 19 ao 20, fala: este é meu corpo, este é meu sangue, isso que será entregue por vós, façam isto em memória de mim. Ele deu uma ordem, façam isso. Questões litúrgicas, questões da tradição, que temos que estudá-la, né? E São João queria explicar cara a cara muitas coisas. Outras coisas também, imagine vocês que São Paulo fala, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, né? Eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti, pregação, palavra. Aí ele está falando primeiro na palavra, porque Santo Irineu fala, primeiro eles pregaram, depois eles escreveram. Por isso que a gente tem que crer na santa tradição, que nasceu junta com as escrituras. Junta que eu digo, ela veio primeiro, viu? Depois veio as escrituras, assim como fala Santo Irineu. Quando a gente lê o catecismo aqui da Igreja Católica, está cheio de citações, Santo Irineu, Santo Agostinho e outra roma de grandes bispos da Santa Igreja, contexto tradicional. Preste atenção,
Uma coisa parece ser que foi trabalhada dentro da tradição no capítulo Atos dos Apóstolos. Vou pegar aqui a Bíblia Sírio-Crementina, né? Trabalho com muitas traduções para adiantar a coisa, né? No Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16. Fala-se, aqui tem o sacramento do crisma, mas como entender ainda o sacramento do crisma sem ter o contexto tradicional? Os próprios apóstolos tinham que explicar melhor. Prestem atenção. Olha, quem foi os enviados? No capítulo, Filipe batizou as pessoas na Samaria, mas faltavam receber o Espírito Santo. O que é esse Espírito Santo? É a imposição de mão dos bispos. Repara que Filipe era diácono, não fez isso. Quem fez foi os bispos. Prestem atenção. Versículo 16. Porque ele ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em nome de nosso Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. O texto tradicional, sacramento, porque os sacramentos não foram inventados por nenhum homem, foi instituído por Cristo. Agora é claro, a tradição apostólica tinha que mostrar, tinha que ensinar, né, a essas pessoas como Cristo santifica através dos seus sacramentos. Imagine vocês que quando a gente vê falar de tudo isso, São João Evangelista falando que queria falar cara a cara. Imagine vocês que, para vocês entenderem aquela passagem de 2 Tessalonicenses que eu vou falar para vocês aqui, olha que São Pedro deixou algumas pérolas. No capítulo 5 da primeira carta de São Pedro, ele fala: esta é, pois, a rogativa que eu faço aos presbíteros. Olha o contexto tradicional, a Bíblia Sírio-Crementina, presbítero, aqui está dizendo sacerdote. É a mesma coisa dizer assim, sacerdote ou bispo. Olha, esta é, pois, a rogativa que eu faço aos presbíteros, sacerdotes, que há entre vós. Eu, aí São Pedro falando, eu, presbítero, como testemunha das penas que padeceu Cristo, que hei de ser participante daquela glória que há de manifestar para o futuro. Aí São Pedro está escrevendo dentro do contexto tradicional, falando para os presbíteros, ele também presbítero, dentro do nosso contexto tradicional. Imagine que na segunda Pedro alerta essa questão. No capítulo 1, versículo 15. Olha, ele escrevendo aí, contexto tradicional, Bíblia Sírio-Crementina. Abra o olho, deixe de ser enganado por certos protestantes afumangados, ou então católico, viu, por aí. Olha, versículo 15 da segunda carta, capítulo 1 de São Pedro. Eu terei cuidado que ainda depois do meu falecimento possais vós ter repetidas vezes memória destas coisas. Olha, memórias. São Pedro não falou assim dessa carta, mas dessas coisas, memória. Por isso que quando você lê a parte de a carta de São João, que você vai meditar Tessalônica, você entende por que São Paulo falava aquilo. E ele dá um conselho para você católico, para você se afastar dessas pessoazinhas que não vivem segundo a tradição. Cristo. Esquece que Cristo deixou sua igreja, né? Esquece que Cristo deixou sua igreja. Ele fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Prestem atenção no versículo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra ou por carta nossa. Carta nossa. Presta atenção, primeiro é a palavra. Por isso que Santo Irineu de Lyon fala essas palavras belíssimas. Olha, eu vou repetir. Para Irineu, a tradição, de certo modo, é superior à escritura, pois os autores sacros antes pregaram, é só depois escreveram o que ensinaram. Prestem atenção. Olha, no capítulo 3, apenas alguns versículos para frente do capítulo 2, capítulo 3, verso 6, fala, olha o conselho de São Paulo para você, católico.
Intimamo-nos vós, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, intimamos que eviteis a convivência de todo irmão que leva vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente. Sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. São Paulo manda a gente imitar, guardar e se afastar desses que não andam conforme a tradição apostólica romana. Salve Maria, viva Cristo Rei. Nosso irmão Marcos. Próximo vídeo tratarei sobre aquele tema, irmão Marcos, sobre a questão das vestimentas. Tem até um testemunho aqui do irmã convertida que era católico, agora se tornou uma bela católica, a nossa irmã Grace Kelly. Ela fala um pouco, eu vou pedir a força dela nesse vídeo quando eu for fazer. Ela fala bem essa questão das roupas, das vestes. Salve Maria, viva Cristo Rei. Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós. Santo Padre Pio, rogai por nós. Olha, vamos curtir, vamos compartilhar, viu?